Olá, tudo bem? Hoje eu tenho mais 3 dicas para passar sobre esse processo de evolução mesmo que eu passei, pessoal. E antes de começar, eu queria dar uma explicaçãozinha, porque de repente o pessoal pegou esse vídeo aqui antes de assistir os outros, e eu também queria explicar um pouquinho mais sobre a lógica desse processo. Então, eu tô fazendo esses vídeos porque, na verdade, eu tenho interesse de dividir com as pessoas dicas de informações que aí podem ser via vídeo, via livros, via audiobooks, reportagens, até histórias minhas que aconteceram mesmo. E essas informações que eu adquiri no período dos 13 até agora, aos 40, me fizeram passar por uma jornada de evolução pessoal, que ainda está ocorrendo, nem nunca vai acabar, na verdade. Mas eu tenho essa vontade de dividir com as pessoas essas dicas para que outras pessoas também consigam encontrar informações importantes que levem elas a querer buscar uma evolução pessoal e querer constantemente manter essa evolução, né? Então, esse é o terceiro vídeo, tá? Então, no meu primeiro vídeo, eu falei um pouco mais sobre quem eu sou, como é minha história de vida, um resumão, e como que eu saí do entendimento de ser uma pessoa ateia completamente. Eu não acreditava em Deus, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em santo, em espírito. Eu não acreditava em nada ligado à religião, tá? Eu acreditava que você vivia aqui o momento e depois que você morria, você morria. Então acabou, isso aqui, vamos aproveitar. E real, eu não tinha nenhuma culpa, eu estava bem com isso. Eu vivia muito focada no que a ciência explicava e o que a ciência passava, não tinha um Deus, entendeu? Então, até hoje, se você for analisar o que tem de mais moderno em termos de ciência, Stephen Hawking morreu dizendo que Deus não existia, né? Então, eu não acreditava e eu estava bem com isso, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito cética e muito curiosa, então eu tinha que ver a lógica de uma história para poder acreditar nela. Se você chegar e me contar, não vai funcionar. Você chegou, me contou, eu vou ter que dar uma pesquisada, vou ter que tirar minhas conclusões. Então, esses vídeos sobre esse processo. O primeiro foi um resumão sobre quem eu sou, o segundo eu já dei algumas dicas de informações, e esse agora eu tenho mais 3 dicas. Só que tem uma sequência, tá? Então é interessante a pessoa ir seguindo essa sequência, porque eu tô começando por informações que me fizeram evoluir mais quando eu era mais nova, tá? Então tem alguns vídeos ou alguns livros ou alguns assuntos que são realmente mais antigos na minha história, tá? E que talvez vocês já conheçam e não tenham interesse, mas a ideia é que vá evoluindo o processo dos vídeos e eu consiga ir passando informações mais atuais, porque, por exemplo, hoje eu tô lendo um livro que eu não tenho a menor condição de chegar e indicar esse livro se não tiver passado antes um processo para a pessoa assimilar o livro, entendeu? Porque não é tipo um livro que você possa ler sem ter um entendimento básico em outras coisas, tá? Então eu não queria simplesmente chegar aqui e jogar essa informação, que aí eu sei que vai ser complicado das pessoas assimilarem, aceitarem e estarem abertas para
esse tipo de informação. Então é um processo realmente, tá? Então o ideal é que siga essa sequência dos vídeos, porque as informações são passadas em sequência, tá? Então vamos lá. Eu não sei se vocês já escutaram falar em um termo chamado Big History. É um termo americano, e em português geralmente é chamado de história ampla, tá? Então, esse termo vem dos anos 80 e ele foca em estudar a história desde o surgimento do universo até o futuro distante, tá? Então, a gente tende a acreditar que a história só começa quando começa a história escrita, não é verdade? A gente acha que a história passou a existir a partir daquele... A gente não, algumas pessoas, claro, já pensaram fora da caixa, mas a grande maioria não parou para pensar que, na verdade, a história, antes dela ser escrita pelo homem, quando começou o processo de escrita, já tinha muita história acontecendo. Na verdade, já tinha história há 14 bilhões de anos, quando teve o Big Bang. Isso é o que a gente acha hoje, né? Porque eu acho que isso aí data de muito antes. Mas quando você fala em Big History, você fala nesse gap gigantesco da criação do universo até um futuro distante, que eles chamam Deep Future. Aí realmente são suposições, baseado no que a gente sabe e no que a gente viveu. Não é exatamente, é certo, vai acontecer. Mas enfim, aí a Big History, ela na verdade, ela engloba várias ciências, né? Vamos falar assim, porque ela vai desde cosmologia, como ela termina falando sobre história mesmo, sabe? E aí vai falar de física, mas o que eu tenho para passar aqui para vocês é um canal no YouTube que ele fala sobre a Big History de uma maneira bem fácil de assimilar, porque imagina você ir falar de um espaço de tempo de 14 bilhões de anos até um futuro distante, é muita informação, né? Então, assim, eu entendi sobre Big History através desse canal e eu queria dividir com vocês, tá? Na verdade, eles criaram nesse canal uma playlist e dentro dessa playlist tem 10 vídeos e cada vídeo tem 15 minutos. É rapidinho, suave de assistir, tá? Então, o nome do canal chama Crash Course. É um canal americano e é só focado em pequenos vídeos sobre ciência, filosofia, mas eles têm uma dinâmica muito legal, sabe? Os professores, vamos chamar assim, os apresentadores dos vídeos, eles são super eloquentes, eles falam de uma maneira bem fácil, então não fica chato, pode ficar tranquilo. E também eles usam animação, então eu acho que a animação dá uma leveza bacana e fica facilzinho de assimilar. E os caras têm uma capacidade de resumir um grupo de informações gigantescas em 15 minutos que eu fico chocada. Tipo assim, os caras conseguiram colocar Big History em 10 vídeos de 15 minutos, tipo, como assim? Mas conseguiram. E é uma forma que dá pra dar uma geralzona. Óbvio que você não vai ficar expert em nenhum desses assuntos, mas você vai pelo menos ter noção do que se trata. E se isso aí te interessar, você começa a buscar na internet, não é verdade? Então, importante também, esse canal, ele é um canal americano e o áudio é em inglês, mas os vídeos são, não todos, a grande maioria dos vídeos é legendado em português. Essa playlist que eu tô passando para vocês, que o nome da playlist é Big History, ela tem legenda em todos os vídeos, tá? Então é só você clicar no botãozinho embaixo de legendas, depois em configurações do lado da legenda e escolher português, tá?
Super recomendo esse canal Crash Course. Tem de tudo que vocês imaginarem em termos de informação. E como eu falei, é super dinâmico. As pessoas que apresentam os vídeos conseguem fazer isso de uma forma que envolve realmente. Então você fica preso durante esses 15 minutos. É muito bacana. Anota aí, Crash Course. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa playlist, tá? Então você pode ou escolher o tema do vídeo que você vai querer, porque eles falam, por exemplo, Big Bang é um vídeo, aí o outro é, sei lá, pega um mais à frente, evolução humana, aí tem outro, aí futuro distante é o último, por exemplo. Ou você pode assistir a playlist completa para ter um geralzão do que é a Big History, tá? Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A segunda dica que eu quero passar, essa dica é até meio manjada, porque eu acho que todo mundo, assim, que é um pouco... Cara, eu acho que todo mundo que passou pelo menos dos 20 já teve alguma curiosidade sobre budismo e já pesquisou sobre o assunto, porque ele atrai muito, né? Ele atrai muita gente. Então, eu acho que quando você começa a se perceber fora do catolicismo aqui no Brasil e estudar um pouco mais sobre outras religiões, aí a atenção vai logo para o budismo. Então é dentro desse tema que eu vou falar, tá? Porque eu passei por esse processo, passei pelo processo da pesquisa sobre o budismo mais nova, quando eu tinha acho que 23 anos, e o meu interesse naquele momento foi sobre Siddhartha Gautama, tá? Que se tornou o Buda. Não foi exatamente sobre a religião budismo. A minha curiosidade no momento e o que me levou a essa pesquisa foi entender quem era a pessoa Siddhartha Gautama, que se tornou esse iluminado e fundou uma religião chamada budismo. E aí, na época, eu li um livro sobre a história dele e eu fiquei muito impressionada. Mas o livro real, eu não me lembro qual era o nome do livro, mas eu consegui e assisti também agora, fazendo a pesquisa para esse vídeo, um doc muito bacana o doc da PBS, que é um canal americano que faz documentários, tipo Discovery, sabe? Faz documentários sobre vários assuntos, é muito bacana esse canal também, PBS. E aí eu achei esse documentário sobre Siddhartha Gautama, que é o Buda, fundador do budismo, né? E o nome do documentário é... Deixa eu pegar minha cola que agora eu me atrapalhei. Sim, o nome do doc é O Buda, a história de Siddhartha. Tá? Ela é um documentário que vai contar a história do príncipe, porque ele era um príncipe, né? Não sei se vocês sabem, mas Siddhartha Gautama era um príncipe de um local que hoje é conhecido como Lumbini e fica no Nepal. Sabe o Nepal, onde tem o Monte Everest? Pronto. Então esse local, ele existe, ele foi onde o Buda nasceu, Siddhartha Gautama nasceu e foi onde ele foi príncipe, tá? Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link da Unesco, porque esse local Lumbini, ele é um sítio arqueológico famoso mundialmente, é um lugar de peregrinação de budistas e religiosos do mundo inteiro, e também ele é um patrimônio mundial, então ele é protegido pela Unesco. Não conheço, mas gostaria muito, muito, muito. Inclusive, só um parêntese, eu acho que as pessoas deveriam programar as viagens dela no site da Unesco. Você pega lá a relação dos patrimônios da humanidade e vai visitar, porque com certeza são todos incríveis. E eu acho que a minha percepção terminam trazendo
Experiência é muito mais valiosa do que você fazer uma viagem para fazer compras. Mas cada um é o seu cada qual, façam o que vocês quiserem. Eu também já fiz viagem para ir para parque da Disney ou, sei lá, algum outro tipo de local. Mas na verdade eu acho hoje, já há algum tempo, que é muito mais valioso você fazer uma viagem de experiência. E imagina você ir num lugar desse, cara, onde o Buda nasceu. Nossa, é de arrepiar. Com certeza vai entrar na minha relação aqui das próximas viagens. Enfim, voltando. No site da Unesco, você tem como, o site está em inglês, mas você tem como traduzir o site. Se você estiver usando um navegador, você procura no Google uma extensão para traduzir. Então você bota Chrome, por exemplo, e extensão tradução. Aí você baixa para o seu computador e assim que você entrar no site, você vai clicar traduzir site, escolher português e ele vai traduzir, sem problema nenhum. E é muito legal que lá tem as imagens do Google Earth e dá pra dar um zoom até chegar bem próximo. Putz, só olhando essas imagens já dá uma emoção. Imagina ao vivo, né? Tá lá no negócio desse. Eu quero muito ir. Sim, voltando, link na descrição, tá? Vou deixar. O diretor desse doc é um cara chamado David Grubin e ele é famoso por fazer vários documentários interessantes e ele faz muito documentário para PBS, que nem eu falei, e pode ir porque é muito bacana, viu? É muito bem dirigido. Ele é narrado por Richard Gere e tem participação do Dalai Lama também, entre vários outros cientistas e religiosos, falando sobre Siddhartha Gautama. Aí vai contar a história dele, né? Desde o momento que ele nasceu até ele ter se tornado o Buda e ter passado a começar a viajar para espalhar a religião. Muito interessante, bem feito, recomendo. Vou deixar o link na descrição também. Terceira dica é um livrinho, fininho, que não me lembro como chegou até minha pessoa esse livro, mas me ajudou no momento que eu tava passando bem ruim, sabe? Passei um momento bem difícil lá no início, entre os 20 e 25 anos, e eu meio que não conseguia sair do buraco, digamos assim. Aí até que esse livro apareceu na minha vida. Eu não sei como, mas entrou na minha vida e me tirou do buraco. Me tirou real do buraco. Me fez levantar a cabeça, me fez ver a vida de outra maneira. E eu nem botava fé que isso ia acontecer. Mas depois de eu ler esse livrinho dessa finurinha, me tirou do buraco, posso dizer. Esse livro chama Meditações e ele foi escrito por Marco Aurélio, que foi imperador romano. Talvez vocês já tenham visto, porque ele tem aquela linha de pocket livros que tem banca de revista. Então é bem fácil o acesso. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui também para vocês comprarem. Tá, mas é muito fácil de encontrar e eu acho que vai ajudar vocês, tá? Então, falando mais sobre esse livrinho, vou falar um pouco antes sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele foi um imperador romano e ele foi conhecido por ter sido um governante bom. Ele teve um governo de sucesso, como também ele era bom para as pessoas. Ele era um cara que se preocupava de fato com o povo, tá? Diferente da grande maioria. E era um cara muito culto, também tinha muito interesse em filosofia e passou boa parte do tempo dele estudando ou em batalha, porque era bem caótico esse período que ele estava governando Roma. Inclusive, Meditações foi escrito durante guerras. Então, parte do livro foi escrito durante o período de guerra. Ele estava na cama dele, dormindo durante uma batalha e escrevia, tá? Então,
No livro, inclusive, fala isso. Dá pra você saber que ele estava no campo de batalha. E esse livro, ele é o seguinte, ele foi escrito por Marco Aurélio para ele mesmo. Ele não pensou em publicar, ó. Ele não pensou em divulgar esse livro, ele não escreveu para outras pessoas lerem. Ele escreveu um livro com insights dele, citações dele, para ele mesmo. Então ele, toda vez que tinha um insight interessante sobre como viver a vida de forma melhor ou de como se tornar um humano melhor, ele ia lá e escrevia. Então o livro ele é em forma de citações, vai desde uma frasezinha até um parágrafo inteiro, tá? E aí, o que acontece? Ele fui resolver um problema com meu gato ali, miando, sei lá o que era. Olha, aqui é uma comunidade de gatos e 2 cachorros. Depois eu mostro eles. Falta meditação. Então o livro ele é escrito tipo como citações de Marco Aurélio para ele mesmo, tá? O que eu achei pessoalmente muito interessante, porque eu sou meio chatinha para ler, sabe? Então o livro ele consegue prender, porque na verdade o que ele passa são mensagens rápidas e o conteúdo total te passa uma visão de mundo muito positiva, sabe? Faz com que você de fato procure crescer como ser humano. E como eu já falei agora, eu li num momento ruim da minha vida e me levantou, viu? Eu também já dei esse livro para outras pessoas que estavam passando por momentos ruins e elas depois vieram me agradecer, dizendo que, porra, que massa esse livro, me animou muito. Então, espero que ajude vocês. Outra coisa que eu acho muito legal no livro é que ele não tem nenhuma conotação religiosa. Porque, pra mim, quando eu vejo alguma informação vinda de alguém com muita carga religiosa, eu acho que ela não vai ser muito imparcial. Eu acho que ela vai sempre tender a querer chamar a atenção para a religião X, Y ou Z. Então, quando a informação ela é mais neutra, digamos assim, sem nenhuma inclinação para algum tipo de religião, eu acredito que ela seja mais válida para mim. Mas cada um tem seu cada qual, na verdade. O que Marco Aurélio acreditava era que, isso aí você consegue ver nos escritos dele, é que existia uma força boa no universo e que ela organizava o universo, tá? Então, digamos que poderia ser, ele via como Deus, mas ele não fala de uma religião ou de outra, mas ele acreditava que existia uma força positiva, uma força maior, positiva, que organizava o universo e que mesmo você tendo experiências ruins, no fim das contas, era para o nosso bem. Então é muito interessante observar essa visão de vida dele. Porra, quanto tempo atrás, cara, quantos anos atrás o cara nesse nível de esclarecimento, eu fiquei tocada. Leiam, super bacana. Vou botar aqui embaixo 2 coisas. Um é o link para comprar o vídeo e o outro é um link para comprar o livro e o outro é um link para um vídeo que faz um resumão sobre as ideias que são passadas no livro. Muito bom também esse videozinho no YouTube. Fala, no geral, as principais ideias que são faladas no livro, que são válidas para a vida de todo mundo, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem. E, por último, dividam, cara, essas dicas que eu tô passando com outras pessoas, porque eu acredito pessoalmente que a evolução, ela não pode ser individual, tá? Ela começa individual. Eu começo a minha, você começa a tua, João começa a dele, Maria a dela, mas no fim das contas, a evolução, ela é coletiva. Então não adianta uma pessoa, 2 ou 3 evoluir. A gente tem que pensar em todo mundo. Então, compartilhem,
as dicas com outras pessoas, porque a ideia é que a gente evolua e traga com a gente todo mundo que a gente gosta e a coisa vá se multiplicando e cada um trazendo mais pessoas e daqui a pouco a gente tá vivendo num planeta melhor. Pra mim isso é matemático, é lógico. Beleza? Valeu!